Meus alunos do nono ano, esse praticamente vai ser o último assunto do ano. Então, como é um assunto importante para que vocês possam ter maior entendimento com os assuntos do ano que vem, do primeiro ano, então eu queria que vocês prestassem atenção nesse modo, nessa historinha que eu vou contar para vocês, porque isso eu acho que vai trazer uma boa fixação. Porque toda vez que você precisar lembrar do que é, e você lembrar dessa historinha, desse contexto, você vai ligar um assunto no outro. Você vai ter um melhor entendimento. Então, vamos lá, né? Você viu que aqui do ladinho, ó, eu desenhei um cupcake, ó, que lindo. E eu botei um custo dele, né? Agora com essa pandemia, muita gente começou a abrir seu próprio negócio e começar a vender para ter alguma renda, né? Então, ó, eu comecei a vender cupcake, por exemplo, ó, e eu tô vendendo cada um a R$ 5, tá vendo? Aí aqui do lado, eu coloquei uma tabelinha que eu mesma fiz para expressar o quanto de dinheiro entra no meu bolso, né? O quanto de receita eu tenho. Então tá aqui, ó, se eu vender um cupcake, ó, essa aqui é a quantidade de cupcakes e esse aqui é o preço, o valor em dinheiro que vai entrar no meu bolso se eu vender os respectivos, tá? Então, assim, se eu vender um cupcake, entra no meu bolso R$ 5, né? Ó. Se eu vender dois, poxa, entra no meu bolso R$ 10, né? E se eu vender 3 cupcakes? Bom, é só somar, né? 5, 10, 15. 15. E se eu vender 4 cupcakes, ó? Vai entrar 20, pessoal. E assim por diante, né? Eu botei até um reticências aqui, ó. Agora vamos estudar essa tabela, essa situação. Essa é um exemplo para muitas outras, tá? Mas o que eu queria que vocês percebessem é que, curiosidade, vou mostrar umas quatro ou três para vocês, ó. Curiosidade não, coisas importantes que a gente pode, né, que a gente tem que analisar. Primeira coisa, não tem como eu vender 2 cupcakes, por exemplo, e receber R$ 5 e R$ 10 ao mesmo tempo. Tipo, entrou no meu bolso R$ 15. Tem como eu vender 2 e entrar 15? Se não tiver nenhum fator externo, se for direitinho assim eu vender 2 nesse preço, não tem como, né? Você viu que cada valor desta coluna tem o seu obrigatório e respectivo valor, né? Este 1 é somente do 5, esse 2 é somente do 10 e assim por diante. Não tem como o 2 também receber 5. Por quê? Porque esta coluna preço, ela exclusivamente depende, essa palavra é importante, depende desta coluna quantidade de cupcakes, né? Não vai existir preço se aqui não houver um valor respectivo, né? Se eu vender 0 cupcakes, se eu não vender cupcakes, vai ter preço? Vai ter dinheiro entrando no meu bolso? Não, é óbvio. E outra curiosidade, vou até botar um xizinho aqui porque isso não pode. Eu preciso fazer essa tabela para descobrir o quanto eu vou ganhar se eu vender 200 cupcakes. Ai, professora, claro que não, porque se um cupcake é R$ 5, eu faço vezes 200. Então, é isso que eu quero que você perceba, que você já viu que existe um padrão para os valores desta coluna. Isso é super importante também, tá? Então, você viu que não existe dinheiro entrando no bolso, esses valores, se não houver um valor respectivo aqui de venda.
Então, eu queria que vocês vissem que a coluna preço depende da quantidade, da coluna quantidade de cupcakes. Quando existe essa relação em matemática, essa dependência, esse casamento, essa relação de dependência onde um valor de cupcake, ó, uma quantidade dele, existe só um valor exclusivo de preço. Como eu falei aqui, ó, o valor do 5 é 25. O valor do preço da quantidade de cupcakes é 25. Não tem como essa quantidade de cupcakes, neste contexto, ter outros valores. Ou vários valores, igual eu falei aqui. O 2 entre o 5 e entre o 10. Ah, professora, mas ele pode ter dado uma gorjeta, pode ter dado... Não. Estou falando sem fatores específicos, tá? Fatores externos, tá? Então, quando existe essa relação entre preço e quantidade, isso aqui pode ser qualquer contexto, tá, gente? Eu botei essa relação de preço e quantidade para ficar bem simples. Mas às vezes é outro contexto. Às vezes é, sei lá, dias e preço, enfim, essas colunas, essas grandezas que vêm aqui em cima, depende do contexto da história da situação. Aqui pode ser, por exemplo, no meu caso, dias, aliás, aulas, quantidade de aulas e preço, quanto que eu ganho por cada aula que eu dou, né? Então, quando existe essa relação, deixa eu até escrever aqui bem grande, a relação entre essas duas grandezas se chama função, tá? O nome não diz nada em específico, porque isso aqui não é daquela exerce uma função respectiva, mas é da frase é do contexto de que esse preço está em função da quantidade de cupcakes, tá? Então vamos, já que você acho que a maioria já deve ter entendido aqui a relação de dependência. Então vamos a uma coisa importante. Pra gente, por exemplo, a coluna que domina, a coluna que faz com que a outra seja dependente, porque eu não sei se você viu que essa coluna depende dessa, e não é o contrário. Essa coluna depende da quantidade de cupcakes para ter um valor específico. Então, essa coluna aqui que domina se chama domínio. Essa aqui, ó. Essa é o domínio. A quantidade de cupcakes é a coluna domínio. São os valores do domínio. E pra gente, tudo que é domínio faz parte do conjunto X, da reta X. Aquela reta que fica deitada no plano cartesiano, tá? Agora, esses números que vêm na coluna preço, que são os que dependem, estão em função do domínio, ó, o 5 está em função do 1, o 10 está em função do 2. Então, esses números aqui, eles são chamados de imagem. Então, o 5, que é uma parte do domínio, é um X que está no domínio, tem a imagem 25. 10 é a imagem do 4. 15 é a imagem do 3. E assim por diante, tá? A imagem está no eixo Y. É aquele eixo da vertical que a gente já tinha visto no plano cartesiano, tá? Então, estes valores fazem parte do domínio e estão na reta X, e esses valores são a imagem da função, porque essa relação de quantidade e preço é uma função. O preço está em função da quantidade de cupcakes, tá? Então, não podemos esquecer, domínio, imagem. Para se ter uma imagem, sempre tem um valor específico no domínio, tá? Mais pra frente vocês vão entender, digamos no ano que vem, que tem também uma relação chamada contradomínio. Mas aí eu não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Que é simples também. Última coisa super importante, para eu seguir com alguns outros conceitos.
Vocês viram que aqui existe um padrão para os valores. Quando eu perguntei se eu precisava fazer essa tabela até o domínio de valor 200, até o x, o valor real x ser 200, você falou que não precisava fazer tabela. Eu especulei, né? Que não precisava fazer tabela. Porque vocês já entenderam, eu acho que vocês já entenderam que este valor vezes 5, né, o quíntuplo destes valores, é o valor da imagem aqui. Então, se eu vender 200 cupcakes, se eu fizer 200 vezes 5, porque é o valor de cada um, né? Eu vou conseguir quanto? R$1.000, ó. Então, eu não preciso fazer tabela específica para nada, para conseguir essa quantidade de preços para nada. Por quê? Porque eu já sei o padrão da relação. Eu já sei quem é a relação, né? Eu sei que isso aqui é 5 vezes isso. Tem relações que são mais complicadas, né? Não é sempre só 5 vezes, né? Mas, já que eu entendi, eu vou escrever em matemática isso, ó. Eu entendi que o preço, ó, o preço, que é o Y, é 5 vezes o cupcake, ó. 5 vezes a quantidade de cupcakes, ó. Ó o que eu escrevi. O preço é 5 vezes a quantidade de cupcakes. Quando eu consigo identificar o padrão da relação em função, isso aqui se chama lei de formação. Lei de formação. Lei de formação da função. Isso aqui, então, é uma lei de formação, tá? Isso aqui é o que determina o casamento, a relação de dependência do domínio e da imagem, tá? Em alguns livros, esse Y, ele vai ser trocado por um f de x. Ó, isso aqui vocês já devem ter visto. Ou na minha camiseta, ou em algum outro lugar. Eu uso mais essa notação porque vocês vão ver que ela é super prática, né? Então, por exemplo, aqui eu escrevi a lei de formação que eu já entendi. O padrão de formação, que era o preço é 5 vezes o domínio, né? Aí eu escrevi isso aqui em matemática. Se eu for escrever mais tecnicamente, eu vou trocar o y por f de x, que quer dizer a mesma coisa, ó. A imagem, que também quando eu falo imagem, o valor de y, a gente também diz que é a função. A função em relação a esse x é esse valor. A função em relação a esse x é esse valor, tá? Então, esse símbolo significa função, tá bom? E aqui em cima determina o casamento e a relação entre eles. A partir deste modelo, você consegue descobrir tanto o domínio, que é o x, se você precisar de um x determinado, ou o valor da imagem, o valor do y, que você precisa, se você precisar de alguma coisa, saber que x que vai ligar em qual y, né? Essa notação eu prefiro, você vai ver que até o ano que vem você vai usar muito ela, tá bom? Deixa eu mostrar outro aspecto de alguns cálculos em função.